Uma coisa interessante, quando Deus confunde o homem. Quando Elias, o homem de Deus, diz para Acabe: olha, Acabe, segundo a minha palavra, não foi a palavra de Deus, foi a palavra do profeta, por esse tempo não vai chover em Israel. Aí Deus mandou que ele fosse, que ele procurasse um lugar, e ele foi se esconder, até que aquela água, aquele lugar se secou. Secou a água do lugar, e Deus agora orienta que ele vá para a cidade, uma cidade de Sarepta, o nome da cidade. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe e vai a Sarepta. Eu não quero falar agora, na verdade aqui a história é do azeite e da farinha da viúva, mas nesse momento eu não quero me deter ao azeite, nem tampouco a farinha daquela viúva, que é um milagre extraordinário, não. Mas quero falar de como Deus é sábio. Acabe havia designado oficiais para trazê-lo, o profeta Elias, de qualquer forma. Mandou procurar nos campos e valadas, em todas as cidades circunvizinhas. Os oficiais do rei vasculharam, tentando encontrar o profeta de Deus, Elias. E onde é que ele estava? Olha como Deus faz. Sarepta era a terra de Jezabel. Era um lugar improvável. Então o rei jamais mandou procurar o profeta em Sarepta, pois ele pensara: poxa, como é que ele vai se esconder na terra de Jezabel, onde todo mundo conhece, todo mundo sabe que é Jezabel, sabe que Jezabel está à procura dele para matá-lo. Mas foi lá. Como Deus confunde. Como é bom obedecer os desígnios do Senhor, mesmo quando nos parece loucura a princípio. Imagina se fosse eu. Deus dizendo: levanta, Juraci, e vai para Sarepta. Você acha que eu não questionaria? Diria: mas Senhor, o Senhor quer me matar. Senhor, eu estou escondido aqui às margens do Jordão. Falta água, porque não chove. E o Senhor agora quer que eu vá para a terra de Jezabel? Elias não. Elias obedeceu ao Senhor. A vitória de Elias não foi encontrar aquela viúva, pois a vitória da viúva foi Elias, mas Elias não era a viúva. A viúva era apenas mais um lugar para onde ele poderia ir. Mas foi lá que Deus disse: vai para Sarepta. Irmão, se Deus te mandar para Sarepta, mesmo que pareça improvável, mesmo que pareça loucura, Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus ele não se engana. Ele sabe o princípio, o meio e o fim de todas as coisas e o decorrer do desenvolvimento. Ele sabia que era o lugar que Jezabel, mais o seu maligno marido, jamais mandava procurar o profeta. Como é bom, irmão. Como é bom estar no esconderijo do Altíssimo, como diz no Salmo 91. Neste esconderijo, se o Senhor te esconder, no seu esconderijo, debaixo das suas asas, irmãos, nenhum mal pode te alcançar. Pode ter certeza absoluta que nenhum mal pode alcançar aqueles que estão escondidos no esconderijo do Senhor. Vale a pena, irmão, confiar no Senhor. Vale a pena acreditar como acreditaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Vale a pena acreditar no Senhor como acreditaram Daniel, que não se intimidou com o decreto e continuou servindo ao seu Deus. Eu já falei tantas vezes que é na diversidade que se conhece o verdadeiro cristão.
O verdadeiro cristão, ele continua sendo independente das circunstâncias. Mas do que eu tinha dia e hora para morrer. Mas ele confiava nas providências divinas. Eu não sei o que você está passando, mas sei que Deus é Deus o suficiente para hoje dizer para você, basta. Hoje vai passar de você o seu cativeiro. Deus, João 8, 32 e 36, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A minha vitória e a tua vitória está aqui, em confiar no Senhor. A vitória daquele grande homem de Deus, o profeta Elias, um dos maiores profetas da história de Israel. Ele teve vitória porque ele confiou. Deus disse, Elias, levanta e vai para Sarepta, que lá já ordenei uma viúva para te sustentar. E Elias foi. Eu não sei para onde o Senhor tem ordenado a você. Eu não sei qual foi o campus, talvez eu esteja falando para pastores, ou para um obreiro, mais abaixo. Eu não sei qual foi o campo que o Senhor te designa para que vai, e tu tens pensado, vou morrer de fome por lá. Não. Lá tu vais encontrar uma viúva, como aquela de Sarepta, que não vai te deixar passar pão, fome de pão nem sede de água. Confia tão somente. Tem um pastor aqui da Bahia que tem uma história muito bonita para contar. Naquele tempo as coisas não eram muito organizadas como hoje. E ele chamou alguém aqui no interior, alguém para o campo e disse, eu vou te dar um campo para você. E o irmãozinho disse, alegre, pensando que era um campo pronto, ele botou dentro de um jipão daquele, tudo que os irmãozinhos tinham, botou, fez aquela carga naquele jipe e levou para uma certa cidade do interior aqui. Porque eu esqueço o nome agora, mas é uma história real. Ele chegou antes da cidade, próximo da cidade, já naquela caatinga brava. Parou para onde tinha as palmeiras e disse, irmãos, aqui é o seu campo. Deixou os irmãos no meio do nada e tirou as coisas e fez a manobra do jipe e voltou. Aí foi o pastor. A história foi contada no curso, dando nome e endereço dos dois, do pastor que levara e do irmão que ficou, aqui na Bahia mesmo. E aquele irmão, quando o pastor foi embora, ele começou a chorar copiosamente, ele e a esposa no meio de nada, do nada. E de repente passa uma mulher, vinha da cidade montada no jeguinho e ia para casa. E vira aquelas coisas ali no meio do nada e ele chorando copiosamente. E aquela senhora perguntou o que foi e eles contaram. E aquela senhora disse, vamos lá para casa. E levaram aquele casal para casa. E lá começou, uma das primeiras coisas foi Jesus salvar aquela mulher. 30 dias depois ele disse, eu volto para visitá-los. 30 dias depois, quando ele chegou, havia, na Paraíba a gente chama de latata, umas estruturas de madeira coberta de palha. 30 dias depois, quando ele chegou, já havia uma igreja ali, com várias pessoas congregando. Vale a pena, irmão. Às vezes a gente parece coisas insignificantes, mas confiar em Deus é a melhor coisa. Confiar, assim como Abraão confiou. Então a confiança em Deus é tudo. Elias foi para um lugar improvável, mas já foi. A vitória de Elias estava não em se esconder, mas em obedecer à voz do Senhor. Seja obediente, mesmo que pareça loucura a princípio. Creia, Jesus nunca se engana.